dias, aqueles que nos visitam. Irmãos, nós estamos expondo o Decálogo, os 10 mandamentos, e nós chegamos hoje no penúltimo mandamento, mandamento de número 9. Por favor, abra comigo no texto base, Êxodo, capítulo de número 20. Êxodo, capítulo de número 20. Vamos ler somente o verso de número 16. O sermão dessa noite tem como título A Verdade e Nada Menos que a Verdade. A Verdade e Nada Menos que a Verdade. Diz assim, Êxodo capítulo 20, verso 16. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós louvamos o teu nome. Mais uma vez nós oramos. Lemos a tua palavra, Senhor. Oramos, cantamos. E chegou o momento onde o Senhor vai falar conosco por meio do teu evangelho, por meio da tua escritura, por meio do teu preceito, a tua verdade, Senhor. Ajuda-nos a compreender esses mandamentos, ordenanças tão preciosas aqui que o Senhor nos deu como teu povo. É assim que nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, chegamos então no 9º mandamento das tábuas da lei do Senhor. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Como bem nos ensinou o presbítero Gabriel, alguns domingos atrás, a teologia bíblica, ela tem dividido a lei do Senhor, o Decálogo, em 2 tábuas. Na primeira tábua, nós temos os mandamentos verticais. Não terás outros deuses além de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem se prostrará diante delas. Não falarás o nome do teu Deus em vão, guarda o dia do descanso. E a segunda tábua, então, desses mandamentos que nós chamamos de mandamentos horizontais, aqueles que são direcionados, então, para o nosso próximo. 5º mandamento, honra o teu pai e a tua mãe. 6º mandamento, não matarás. 7º mandamento, não adulterarás. 8º mandamento, não furtarás ou não roubarás. 9º mandamento, não mentirás. 10º mandamento, não cobiçarás. Irmãos, eu creio que de todos esses pecados que estão contidos aqui na segunda tábua, os 2 últimos são os mais escancaradamente cometidos no mundo. No caso do 9º mandamento, ele é quebrado com uma constância, irmãos, e velocidade em nossa sociedade que fica difícil ser orientado por informações. Nós não temos mais segurança, uma segurança mínima, de ligar a TV, ou mesmo de abrir o jornal para ser informado de algo. A imprensa hoje, a mídia hoje, ela se preocupa em anunciar rápido, em anunciar primeiro, mas ela não se preocupa com o comprometimento aqui dos fatos, em anunciar os fatos, em averiguar os fatos. Todos eles querem anunciar primeiro. Parece que somente isso importa. Irmãos, nós não temos mais segurança também, por exemplo, de falar ao telefone com alguém do telemarketing. Ou mesmo quando nós vamos trocar de carro e ouvimos todas as propostas de um vendedor de carro. Há sempre boas propostas para o cliente, mas quase sempre são verdadeiros engodos. O que falar, meus irmãos, das redes sociais? Entrar hoje nas redes sociais é se colocar em risco em receber uma enxurrada de fake news. Com os blogs também não são diferentes. Há páginas que são direcionadas tão somente
a propagar mentiras, a propagar fofocas, a propagar calúnias. E pasmem você, nós temos até mesmo páginas de fofoca gospel. Página de fofoca gospel. Eu fico me perguntando o que faz uma pessoa sentar na frente de um computador e procurar no Google uma página que venha falar fofocas e, por vezes, calúnias de irmãos em Cristo, de pastores conhecidos. Irmãos, durante essa semana, eu vi uma tirinha muito interessante. E a tirinha falava sobre a fofoca e eram duas mulheres conversando e uma dizia assim para a outra: mulher, mas você é muito fofoqueira. Você é muito fofoqueira. E a outra respondeu: não, não sou fofoqueira. Eu sou apenas uma produtora de biografias orais não autorizadas. Por vezes, irmãos, nós não temos essas pessoas morando em nossas ruas, produtores de biografias orais não autorizadas. Por vezes, essas pessoas estão na nossa família. Por vezes, elas fazem parte da igreja. Por vezes, essas pessoas, produtoras de biografias não autorizadas, somos nós. É sobre este pecado, meus irmãos, que o 9º mandamento vai tratar. Não é somente sobre a mentira. O puritano Thomas Brooks, ele disse que nós conhecemos os metais pelo som que produzem e os homens por aquilo que eles falam. Irmãos, é uma verdade que o próprio Jesus já havia dito em Mateus capítulo 12, verso 34, a boca fala do que está cheio o coração. De fato, as palavras que saem da boca de um homem, as palavras que saem da boca de uma mulher, são uma expressão bem clara de quem ele é de fato, de quem ela é de fato. E bem da verdade, irmãos, é que Deus se preocupa muito com as palavras que saem da nossa boca, por isso Ele nos deu o 9º mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E aí aqui eu quero chamar a atenção das nossas crianças. Crianças, eu creio que o 9º mandamento, ele deve ensinar muito ao coração de vocês. E eu creio que vocês sabem que há uma pessoa que odeia muito Jesus. Esta pessoa é o inimigo de Jesus. E essa pessoa não é tão somente o inimigo de Jesus, ele também é o nosso inimigo. E talvez vocês sabem de quem eu estou falando. Eu estou falando do diabo. O diabo é o inimigo de Jesus e o diabo é o nosso inimigo. Sabe o que a Bíblia vai dizer? Crianças, a Bíblia vai dizer que o diabo é o pai da mentira. Se nós desejarmos amar a Jesus, se queremos obedecer tudo o que Jesus nos diz, se queremos estar ao lado de Jesus, ao lado do bem, em oposição ao mal, nós precisamos dizer não à mentira. Por quê? Porque a mentira vem do diabo. A mentira tem como pai o diabo. Por isso nós precisamos, crianças, viver a nossa vida na mais pura verdade, sempre, não importa o que acontecer, nós precisamos sempre dizer a verdade. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Nós não somos filhos do diabo, nós somos filhos de Deus. E os filhos de Deus não gostam de mentir, pois a mentira tem como pai o diabo, nosso inimigo, o inimigo de Jesus. Meus irmãos, qual é o significado do 9º mandamento?
Nós costumamos pensar que o 9º mandamento apenas nos ensina a não mentir. Contudo, o mandamento quer dizer muito mais sobre isso. O não mentir tem um pano de fundo por trás e diversas, então, implicações teológicas. O 9º mandamento, irmãos, tem como cenário testemunhas num tribunal, pessoas que poderiam ali testemunhar a favor ou contra uma pessoa. E a prova, então, nesse tribunal, ela era assegurada na palavra das testemunhas. As testemunhas eram prova, então, fundamental dentro de um julgamento num tribunal. Irmãos, hoje nós dispomos de gravações de vídeo, gravações de áudio, nós temos impressões digitais, nós temos testes de DNA, mas nos tempos de Jesus, ou mesmo nos tempos de Moisés, na lei mosaica, não havia isso. Você tinha tão somente as testemunhas oculares. E caso alguém então se levantasse para acusar uma pessoa de algum delito e uma outra pessoa então corroborasse com a mesma acusação, a vida do acusado poderia estar correndo risco de ser então condenado, de ser julgado. O que a Escritura fala, irmãos, acerca da importância da verdade dentro desse testemunho? Por exemplo, Deuteronômio capítulo 17, verso 6 vai dizer que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, tal pessoa poderá ser morta, mas ninguém será morto pelo depoimento de uma única testemunha. Então você precisa ter 2 testemunhas. Zacarias capítulo 8, verso 16 e 17 vai dizer: eis o que devem fazer, falem somente a verdade uns com os outros e julguem retamente em seus tribunais. Não planejem no íntimo mal contra o seu próximo e não queiram jurar com falsidade, porque eu odeio todas essas coisas, declara o Senhor. O que o Senhor está declarando aqui? O que o Senhor está condenando aqui? Testemunhas falsas. Em 1 Timóteo capítulo 5, verso 19, Paulo vai dizer: não aceite acusação contra um presbítero, se não for apoiada por 2 ou 3 testemunhas. Novamente, nós temos aqui o contexto do tribunal. Contudo, irmãos, o princípio do 9º mandamento sai do tribunal. Ele não é preso tão somente à esfera judicial. Nós temos algumas implicações, nós temos alguns desdobramentos deste mandamento. E aí o Kevin DeYoung, ele comenta isso dizendo: o que nós percebemos nos 10 mandamentos é que, em geral, cada um deles nos apresenta o exemplo extremo do pecado. O assassinato, por exemplo, é a maneira extrema de quebrar o 6º mandamento. Contudo, Jesus mostra que essa não é a única forma de quebrá-lo. Ficar irado, por exemplo, é uma forma de quebrar este mandamento. O adultério é a pior maneira de violar o 7º mandamento. Mas Jesus nos diz que, se cobiçarmos alguém, nós cometemos esse pecado. Da mesma forma com o 9º mandamento. A violação extrema é darmos falso testemunho em tribunal, lugar em que a vida de alguém pode ser eliminada por causa da nossa falsidade. Esse mandamento, porém, não abrange somente infrações do tribunal. Ele lida com todo tipo de mentira. Irmãos, há vários tipos de mentira. As mentiras não estão tão somente ali presas, num tribunal. Por exemplo, o Catecismo Maior de Westminster, documento que nós subscrevemos, ele traz uma bela definição do significado do 9º mandamento. O Catecismo vai responder: os deveres exigidos no 9º mandamento são conservar e promover a verdade entre os homens e a boa reputação do nosso próximo, assim como a nossa, evidenciar e manter a verdade, e de coração sincera, livre, clara e plenamente falar a verdade, somente a verdade, em questões de julgamento e justiça,
em todas as mais coisas, qualquer que sejam, considerar caridosamente os nossos semelhantes, amar, desejar e ter regozijo pela sua boa reputação, entristecer-nos pelas suas fraquezas e encobri-las, e mostrar franco reconhecimento dos seus dons e graça, defender a sua inocência, receber prontamente boas informações a seu respeito e rejeitar as que são maldizentes, lisonjeadoras e caluniadoras, prezar e cuidar de nossa boa reputação e defendê-la quando for necessário, cumprir as promessas lícitas, empenhar e praticar tudo o que é verdadeiro, honesto, amável e de boa fama. Veja, os desdobramentos aqui do 9º mandamento. Irmãos, o nosso Deus se auto-intitulou a verdade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. João capítulo 14, verso 6. Ele não pode mentir. Tito capítulo 1, verso 2. O nosso Deus não pode mentir. Ele não é homem para que minta. Vai nos dizer Números, capítulo 23, verso 19. E este Deus que não pode mentir, este Deus que odeia mentir, este Deus que é a mais pura verdade, nos chama a imitá-lo. Nos chama a imitá-lo. E a pergunta que eu faço aos irmãos é: o que o 9º mandamento está proibindo? Irmãos, o 9º mandamento ele proíbe, obviamente, prontamente, a mentira. Em primeiro lugar, a mentira. Irmãos, a mentira é uma velha companheira da história. Logo no início, a mentira já estava ali, presente, tentando ali, de alguma forma, subverter a justiça de Deus e a verdade de Deus. Como eu bem disse aqui às crianças, a Bíblia vai dizer em João capítulo 8, verso 44, que Satanás é o pai da mentira, a antiga serpente que já estava lá em Gênesis, no jardim, tentando ali os nossos pais, Adão e Eva, com mentiras. Por exemplo, Gênesis capítulo 3, verso 1 vai dizer: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Irmãos, veja aqui que a pergunta de Satanás, a antiga serpente, foi muito astuta. Ela preparou o coração de Eva a fim de lançar então uma mentira propriamente dita. Lá no verso 4 e verso 5, disse a serpente à mulher: certamente vocês não vão morrer. Deus sabe que no dia que desse fruto comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores então do bem e do mal. Veja, que de uma forma astuta ela prepara o terreno e depois ela lança a mentira. De fato vocês não vão morrer. E com essa mentira então Satanás conseguiu derrubar o primeiro casal. E com a queda então do primeiro casal, Adão e Eva, toda a humanidade estão desprovidos ali da autenticidade plena da imagem de Deus, por meio do pecado original. Irmãos, nós nascemos em pecado. E um dos pecados mais evidentes, desde quando nós nascemos, desde quando nós somos pequenos, bebês ainda, de fato é o pecado da mentira. Todos os homens já nascem ali com uma predisposição à mentira. O nosso patriarca, Abraão, mentiu, Jacó mentiu, Labão mentiu, Arão mentiu, Geazi mentiu, Jeroboão mentiu. Você chega no Novo Testamento, você tem aquela fatídica história, aquela tragédia ali, daquela mentira com o casal Ananias e Safira. Não há como fugir.
Todos nós estamos envoltos, então, de um mundo carregado de mentiras. Não há, irmãos, como negar, o nosso coração, ele é inclinado ao engano. E de fato, irmãos, o Evangelho, ele nos ensina que a mentira, ela não deve fazer parte da família da aliança, parte da família do pacto. Deus deseja que a família do pacto, que o seu povo seja um exemplo para a sociedade. E aí eu concordo com Warren Wiersbe, quando ele comenta dizendo que falar a verdade, irmãos, é a argamassa que mantém a sociedade unida. É essa argamassa. E com toda certeza, uma das razões que a nossa sociedade está se desfalerando aqui diante de nós, é porque hoje, mais do que nunca, vivemos dias onde os homens estão suprimindo a verdade de Deus pela mentira. Os homens amam a mentira. Romanos capítulo 1, verso 18. Deus sempre instruiu a família do pacto a manter longe a mentira. Levítico capítulo 19, verso 11. Não mintam. Não enganem uns aos outros. Provérbios capítulo 12, verso 22. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Colossenses capítulo 3, verso 9. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Efésios capítulo 4, verso 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Deus odeia a mentira, Deus deseja que a mentira fique longe da família do pacto. E aí, novamente, aqui eu quero chamar a atenção das nossas crianças. Crianças, olha só. Há muito tempo atrás, muitos anos atrás, havia um homem chamado Tomás de Aquino. Tomás. Ele era um homem muito inteligente. Ele era um professor. E esse homem, Tomás de Aquino, certa feita ele estava ensinando os seus alunos no mosteiro. E um dos seus alunos, tagarela, disse assim: professor Tomás, olha lá para fora, professor Tomás. Tem uma vaca voando aqui, ó. Tomás de Aquino saiu correndo, foi para a janela ver a vaca voadora, né? Voando ali. E obviamente, irmãos, que não havia vaca voadora nenhuma. Aquele menino estava mentindo, tramando uma peça contra o seu professor, Tomás de Aquino. E todos estavam rindo de Tomás de Aquino em acreditar de que uma vaca estava voando, passando pela janela. E Tomás de Aquino disse o seguinte: é mais razoável acreditar que uma vaca pode voar do que um irmão em Cristo falar uma mentira. É mais aceitável, veja, o que o professor Tomás aqui está nos ensinando? Que é mais aceitável para nós acreditar que uma vaca pode voar do que um crente falar mentira. Porque o crente, ele tem essa nova roupagem, o crente, ele tem esse poder do Espírito Santo, ele odeia a mentira. Eu gostaria então que vocês desenhassem essa cena aí, desenhem essa cena para mim. Desenhem uma vaca assim voando, e desenhem ali o Tomás de Aquino, o professor Tomás de Aquino pensando assim consigo mesmo: é mais fácil aceitar que uma vaca possa voar do que um crente mentir. Irmãos, a mentira tem muitas faces.
Por vezes ela se apresenta disfarçada de autodefesa. Por vezes ela se apresenta como uma negação afrontosa da verdade. O mentiroso diz sim quando deveria dizer não. Diz não quando deveria dizer sim. E a mentira, então, ela vai tomando essa distorção, essa inversão, essa negação da verdade. Nada mais contrário ao ser de Deus do que a mentira, meus irmãos. Em segundo lugar, o 9º mandamento também nos proíbe fazer juízos falsos e calúnias. O 9º mandamento, ele também fala sobre a proibição de atrapalhar, manchar, denegrir a reputação do nosso próximo. Por exemplo, em Levítico capítulo 19, verso 15, a palavra do Senhor nos diz que não cometam injustiça num julgamento, não favoreçam os pobres, nem procurem agradar os grandes, mas julguem o seu próximo com justiça. Então veja aqui que este mandamento, ele nos alerta para a cautela com a qual nós devemos abrir a nossa boca para nos referir ao nosso próximo. Precisamos zelar pela reputação do próximo, tratá-lo com justiça. A Bíblia garante, meus irmãos, que Deus não deixará impunes os caluniadores, aqueles que levantam histórias, mentiras para diminuir a reputação do próximo. Provérbios capítulo 19, verso 5 vai dizer que a falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras não vai escapar. Deus abomina a calúnia. Em terceiro lugar, meus irmãos, o 9º mandamento também proíbe boatos falsos, fofocas, tagarelices. Todo tipo de boatos sem fundamento, fofocas e conversas infrutíferas sobre alguém que visa então prejudicar a reputação deste irmão, deste próximo. E a Escritura vai nos dizer, em Tiago capítulo 4, verso 11, irmãos, não falem mal uns dos outros, quem fala contra o seu irmão, ou julga o seu irmão, fala contra a lei e o julga. Quando você julga a lei, não está a cumprindo, mas está se colocando como juiz. Para Tito, Paulo vai dizer, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras. Obviamente, irmãos, que esse mandamento se refere a mulheres e também a nós, homens. E aí eu pergunto aos irmãos, quais são as palavras que provém da nossa boca quando nós estamos falando do nosso próximo? Quando nós discordamos, irmãos, do nosso próximo, seja no que ele falou, no que ele agiu, como nós falamos deste próximo? Como nós falamos dele quando ele não está presente? E veja aqui que eu não estou dizendo, irmãos, que não terá momentos onde um pecado, um comportamento, uma heresia não venha então ser discutida e comentada pelo povo de Deus. Não é isso que eu estou dizendo. A questão é, a conversa tem como propósito a glória de Deus na verdade, ou somente o linchamento da reputação alheia? Precisamos perguntar, por que nós estamos falando sobre a vida de Ciclano? Nós estamos preocupados com o bem deste próximo e desejamos então ajudá-lo? Ou somente queremos então difamá-lo em conversas fúteis?
O que passa no nosso coração? Irmãos, eu e minha esposa, nós presenciamos, certa vez, há mais ou menos uns 12 anos atrás, nós presenciamos uma tentativa de matar, de assassinar a reputação de um pastor. Um homem com uma reputação ilibada, irrepreensível, esposo, pai de 3 filhos. Certa manhã ele acordou e ele descobriu que a igreja dele inteira estava sabendo de que ele havia cometido um adultério com uma irmã da igreja, com uma de suas ovelhas. Todos estavam sabendo, menos ele, que havia, entre aspas, cometido tal pecado. Quando ele soube, ele foi o último a saber, a igreja toda estava sabendo dessa história. O que ele fez? Eu presenciei isso, irmãos. Ele botou a esposa dele dentro do carro e ele gastou 2 dias. Ele foi na casa, um por um. Quem te disse isso? Confesse. Quem lhe passou essa informação? Pastor, olha, quem passou essa informação foi Ciclano. Ok, não, é só isso mesmo. Entrava dentro do carro, se dirigia para a casa do Ciclano. Ciclano, tenho somente uma pergunta. Quem lhe disse que eu caí com aquela irmã? Ah, foi fulana de tal. Ok. E se dirigia então para fulana de tal. Irmãos, ele gastou 2 dias. E o que aconteceu? Ele chegou na fonte. Ele chegou na fonte. Uma mulher, uma caluniadora dentro da igreja. Olha a história que a mulher contou. Isso ela teve que se retratar publicamente. Ela sonhou com um pastor e que uma serpente estava enrolando o pastor e essa irmã. E ela então, colocou no seu coração de que o Senhor a havia revelado de que o pastor estava caindo com aquela irmã. E ela então contou para toda a igreja que o pastor estava em adultério com essa irmã. Olha só. O que aconteceu? Ele colocou essa mulher diante da igreja para se retratar, irmãos. E bem da verdade, meus irmãos, que a Bíblia, ela proíbe rodinhas de mexeriqueiros. Acho que é bom esperar um pouco. Esperar um pouco. Irmãos, eu vou esperar somente um pouquinho para ver se vai, de alguma forma, passar essa chuva um pouco mais grossa.
Os irmãos estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Lá atrás os irmãos estão me ouvindo? Irmãos, a Bíblia, ela proíbe rodinhas de mexeriqueiros. Por exemplo, Levítico capítulo 19, verso 16: não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo, eu sou o Senhor. Sabe o que é mexeriqueiro? É fofoquinha, é ouvir calúnia, é gostar de ouvir essas conversinhas de fofocas, irmãos. O mesmo o apóstolo Paulo vai dizer: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, Paulo vai dizer, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, nem passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, veja, nem caluniadores, nem trapaceiros entrarão no reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 ao 10. Em quarto lugar, meus irmãos, o 9º mandamento também proíbe insultos, xingamentos e maledicências contra o próximo. Veja o que vai nos dizer Jesus no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, verso 22, mas eu lhes digo que qualquer um que se irar contra o seu irmão está sujeito a julgamento. Também qualquer um que disser ao seu irmão, racá, ou seja, tolo, maluco, louco, será levado ao tribunal, e qualquer um que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. O que Jesus está trazendo aqui? Jesus está nos trazendo o 9º mandamento. Pare e pense, meus irmãos, e analise se os palavrões de hoje em dia não estão baseados aqui nessa intenção de maldizer o próximo, de insultar o próximo, ou mesmo bullying. O insulto, o xingamento, a maledicência, qualquer ato com a sua boca, com palavras que venham então diminuir o próximo, ferir a imagem de Deus no próximo, é a quebra do 9º mandamento. Nós mentimos, irmãos, nós mentimos ao próximo quando nós diminuímos a imagem de Deus contida nele, por meio de insultos e da desonra da reputação do próximo. Então veja que o 9º mandamento, não mentirás, a ordem ali positiva, a ordem positiva do 9º mandamento é a guarda da reputação do próximo. É o zelo pela reputação alheia. Em quinto lugar, o 9º mandamento também nos fala sobre a hipocrisia, não mentir. Também nos fala sobre a hipocrisia, irmãos. De fato, a falsidade é a característica do hipócrita, daquele que finge que aconteceu tanto para o seu bem como para o mal de alguém. E novamente eu trago aqui as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele condenou a hipocrisia, em Mateus capítulo de número 6, verso 5, portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com as trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam a sua plena recompensa. Aí você tem Mateus capítulo 6, verso 5,
Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. São atores, simplesmente atores. Um homem que tenta então desempenhar um papel fictício ali num teatro, deseja fazer uma cena. Alguém que não está vivendo a realidade, são atores, são atrizes, são hipócritas. Portanto, qualquer hipocrisia também é a quebra do 9º mandamento. E por último, irmãos, o 9º mandamento também proíbe a falsa profecia e o falso ensino. A Bíblia, ela dedica muito atenção para o testemunho falso. Testemunho falso dos falsos profetas, falsos mestres. Eles não apenas estão enganando as pessoas com suas palavras mentirosas, eles estão tentando enganar o próprio Deus, falando que Deus não falou, falando que Deus não disse, falando que Deus não os deu para falar. Era assim nos dias de Jeremias. Depois, por favor, leia Jeremias capítulo 14, verso 13 e verso 14. Jeremias está olhando para os lados, ele vê profetas profetizando mentiras. O que é isso? A quebra do 9º mandamento. Os profetas eram homens, pregadores, comprometidos com a verdade do Senhor, não falavam com base em especulações, em palpites, em adivinhações, em clarividências, não. Eles sabiam que a palavra vinha do Senhor, que era uma palavra da parte do Senhor, assim diz o Senhor. E a pergunta, meus irmãos, é: o que Deus espera de nós? O que Deus espera de nós? Deus espera de nós nada menos do que a verdade. Precisamos guardar a reputação do próximo, a nossa reputação, como verdade, e a reputação de Deus. De que forma? Simplesmente, irmãos, com a verdade. Onde nós vamos encontrar essa verdade? Forças para falar a verdade, forças para lutar contra as mentiras e as tendências do pecado da mentira na palavra do Senhor. Veja, a palavra do Senhor, ela é inerrante. Essa característica, irmãos, da palavra inerrante não quer dizer tão somente que a Bíblia não contém erros, é muito mais do que isso. A doutrina da inerrância bíblica quer dizer que a Bíblia é a verdade, tudo que nós precisamos saber para viver a nossa vida na verdade, tudo que nós precisamos saber para cumprir, para obedecer o 9º mandamento, nós vamos encontrar na Bíblia, na palavra de Deus, na verdade de Deus. Albert Muller comenta isso dizendo que o povo de Deus é um povo da verdade. Nós devemos honrar e dizer a verdade, diz o Albert Muller, defender a verdade, discernir a verdade, amar a Bíblia como a verdade de Deus, que é verdade sem qualquer mistura de erro, representar a verdade. Devemos nos apegar à verdade, mesmo se o mundo inteiro não acreditar nela, ou odiá-la, ou subvertê-la. Somos o povo da verdade por uma única e simples razão: o nosso Deus é verdade, o nosso Deus é verdadeiro. Portanto, irmãos, cuidemos com as mentiras, cuidemos com os juízos falsos, com as calúnias, com os boatos, com as fofocas, com as tagarelices, com os insultos, com os xingamentos, com as maledicências, com a hipocrisia. Cuidado, irmãos.
com o falso ensino, não somente em falar o falso ensino, mas ouvir o falso ensino. Se deixar levar, veja, se deixar levar por ventos de doutrinas falsas, é quebrar o 9º mandamento. Você deveria saber a verdade. Se você foi levado a acreditar em mentiras, você deveria conhecer a verdade. Você quebrou o 9º mandamento. Irmãos, eu tenho uma única aplicação para todos nós. E a minha aplicação, irmãos, é com aqueles pecados que nós, sem perceber, nós temos esses pecados como pecados de estimação. São pecados que nós julgamos não serem assim tão ofensivos, não são assim tão aqueles pecados tão cruéis, tão feios, tão sujos, tão cabeludos como os outros. Os crentes, certamente eles devem abominar, irmãos, pecados como o homossexualismo, o aborto, a idolatria, o adultério. São pecados que no nosso meio nós abominamos, e nós sabemos disso. Contudo, irmãos, há pecados que equivocadamente nós consideramos esses pecados como inofensivos. São pecados ali de estimação, e um deles é a mentira. Por vezes nós mentimos e nós nem nos atentamos que nós estamos mentindo. Por exemplo, talvez você já disse aquelas frases assim, né? Perdi a hora. Irmão, na verdade eu não te liguei porque eu perdi o seu telefone. Você chegou atrasado por falta de responsabilidade. Aí você diz o seguinte: olha, eu tive um imprevisto no trânsito. Eu liguei, mas ninguém atendeu. Ou mesmo quando você diz ao seu filho, o que é pior, que você ensina o seu filho a mentir, ou a sua esposa, ou a um funcionário: diga que eu não estou. Tudo isso são formas, irmãos, mascaradas. É o jeitinho brasileiro, é a mentira ali, né, de uma forma muito mascarada, maquiada, que nós, por vezes, nós usamos em nossas vidas. Irmãos, o que falar das nossas histórias, das nossas narrativas? O que falar dos exageros? Por vezes nós queremos, né, trazer alguma simpatia, uma credibilidade para a nossa história, para aquilo que nós estamos contando. Nós não inventamos, nós somente aumentamos. Nós não inventamos, a gente aumenta. O nome disso é mentira, irmãos. O nome disso é mentira. Exagerar um fato, uma narrativa, uma história que aconteceu, é você mentir. E é impressionante, irmãos, eu estava lendo o Apocalipse, capítulo 22, o último trecho da Bíblia. O que o último trecho da Bíblia está condenando? O exagero. O exagero. João vai dizer em Apocalipse, capítulo 22, verso 18 ao 20: declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. Veja, se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele, da sua parte, da árvore da vida, e na cidade santa que são descritas nesse livro, aquele que dá testemunho. Veja, aquele que cumpre os 10 mandamentos, aquele que é a mais pura verdade, a testemunha fiel dessas coisas, diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus.
reavaliemos, irmãos, os nossos hábitos e as nossas palavras quando relatarmos aquilo que nós vimos ou que presenciamos. Busquemos estabelecer e zelar pela verdade. Não nos omitamos. Não acrescentemos nada diante dos fatos, mas que possamos falar tão somente a verdade e nada menos do que a verdade. Amém, irmãos? Que possamos ter forças no Espírito Santo, na palavra inerrante do nosso Deus, para viver a verdade. Obviamente, irmãos, isso é fato. E aqui eu não quero mentir. Todos nós vamos cometer esse pecado. É improvável que um de nós aqui vai cometer um pecado de assassinato. Improvável. É improvável que um de nós venha cometer o pecado de adultério. Mas bem da verdade é que, muito provavelmente, ainda essa semana você vai mentir. Onde nós podemos encontrar forças em Cristo Jesus. Na cruz de Cristo Jesus. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 3. Não mintam uns aos outros. Deixem os antigos trapos, deixem as antigas vestes. Se vistam da nova roupagem de Cristo Jesus. É somente por meio de Cristo Jesus, por meio do perdão dos pecados, por meio da força do Espírito Santo, da santificação, fazendo uso dos meios de graça, é que todos nós seremos homens da verdade, pessoas que a cada dia, a cada semana que passa, vai amando mais a verdade, vai praticando mais a verdade e vai pecando menos com a mentira. Amém, irmãos? Vamos orar? Pai, nós louvamos o Teu nome nessa noite. Obrigado, ó Jesus, pela Tua mensagem, pela Tua palavra, pelo Teu preceito. Ajuda-nos, ó Deus, a cumprir, a compreender, ó Deus, a profundidade desta ordem, deste mandamento. É assim que nós oramos em Cristo Jesus. Amém.